Originalmente, a Circe é uma das personagens da Odisseia de Homero. Ela é uma feiticeira que transforma homens em porcos e acaba conhecendo um personagem muito importante da mitologia, o Odisseu. Nesse livro aqui, a Madeline Miller ela faz uma releitura sobre essa personagem. E para falar um pouquinho da relação entre mitologia e literatura, eu vou falar com uma especialista em mitologia, a professora doutora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da USP, Elaine Sartorelli. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada. E já vamos entrar direto no tema. Qual é a relação entre literatura e mitologia? Porque a princípio eram a mesma coisa. Tudo que nós sabemos dos deuses, nós o sabemos por intermédio dos poetas. As primeiras narrativas conhecidas, as primeiras que foram registradas por escrito e, portanto, nós as temos até hoje, foram poemas. E esses poemas diziam respeito aos deuses, aos grandes heróis, esses habitantes da chamada mitologia. Então, a princípio, mitologia e literatura eram um a forma e o outro o conteúdo, né, do mesmo universo. A poesia épica, né, a poesia grandiosa, era a forma com que se tratava desses poemas, desses temas, né, igualmente elevados, que eram os deuses e os heróis. Para você, qual que é a importância de se revisitar esses clássicos, de um livro desse que traz uma personagem e dá uma vida inteira para ela, acessível para nós, leitores de hoje em dia? É impossível não revisitar esses clássicos de alguma forma, né? Eles estão presentes no nosso consciente e no nosso inconsciente. O que está havendo hoje é uma tentativa de reassimilá-los, né, deliberadamente em jogos de videogames, em filmes, em livros, e também esse ponto de vista feminino, né, que pela primeira vez é trazido recentemente. O mundo épico era um mundo de guerras, um mundo de viagens de desbravamento. Então as mulheres não tinham uma predominância, né, um protagonismo no espaço público e, portanto, nesse mundo elas entram lateralmente. Né, e livros como este dão voz a essas mulheres que ocupam um pequeno espaço do livro, mas é muito interessante ver essa história recriada. Tem até uma passagem que a Circe fala, ela faz uma referência. Ela fala, depois eu fiquei sabendo que ele fez uma canção sobre mim. Ela fala sobre o retrato que os poetas davam às mulheres na época. E qual é o retrato das mulheres na mitologia? De tudo, né? Mas de fato elas não ocupam o papel central. Mesmo as deusas que ocasionam a guerra e que atuam na guerra, as deusas aparecem no campo de batalha e determinam o destino de algumas batalhas, mesmo elas não são as personagens principais. Há todo tipo de mulher nas narrativas e talvez isso também, né, incendeie o nosso imaginário e seja possível fazer mais livros como este. A gente vê que a mitologia ela é um tema presente em livro, em filme, em videogame, em todo tipo de produção, assim, em diversos tempos. Atinge vários públicos, principalmente os mais jovens. Por que você acha que a mitologia é um tema tão sedutor, assim, para novas produções? É uma pergunta difícil de responder. Enfim, é um tema inesgotável. Essas duas narrativas que mencionamos, né, as duas épicas, Ilíada e Odisseia, mais de 2.800 anos, e ainda hoje nós produzimos, por exemplo, teses acadêmicas sobre aspectos ainda não explorados desses livros. Acontece de alguém vir e dar voz a uma personagem que aparece pouco na narrativa, aparece apenas em um canto e se torna protagonista de um livro porque tem potencial para isso. E também porque o nosso olhar mudou, né? A nossa época tem um outro olhar
para com a história. É isso. Obrigada. Muito obrigada, viu, Obrigada. professora? Para continuar essa conversa, que é inesgotável, como a gente aprendeu aqui, leiam Circe, conheçam essa personagem maravilhosa, já está nas livrarias de todo o Brasil.